não seja demasiadamente justo. Na segunda parte fala, não seja demasiadamente ímpio. Aí a segunda parte do versículo 1, não seja demasiadamente sábio. A segunda parte do versículo, não seja demasiadamente estúpido, louco, insensato. Na verdade, o hebraico usa as palavras antônimas para explicar e para nos dizer que nós precisamos de ter um equilíbrio como ser humano, e seres humanos frágeis, pecadores, limitados. Então nós não podemos ser demasiadamente justos. Nós vivemos uma realidade hoje onde muitos religiosos, apegados à sua religiosidade, à doutrina, apegados muitas vezes a uma situação, porque tem tempo que é um cristão, o religioso, começa então a apontar o dedo para as pessoas acusando. E quando Salomão aqui vem nos advertir para que nós não sejamos demasiadamente justos, precisamos descobrir quando que nós assumimos a postura que somos demasiadamente justos. E eu quero começar usando aqui um fato. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, ele era rei de Israel, era o homem mais importante naquele contexto, era o rei que vivia na cidade santa, na cidade de Jerusalém, que conquistou e teve vitórias contra impérios, e ele adulterou com Betseba, e os irmãos sabem da história. Depois de adulterar com Betseba, ele pediu para que o seu general de guerra, Joabe, colocasse à frente da batalha o marido de Betseba, Urias, para ser morto. Por quê? Porque quando ele teve relação sexual com Betseba, ela engravidou. E ele falou assim: meu Deus, quanto tempo tem isso? Ah, deve ter 1 mês e meio. E as regras não vêm. Então ele montou uma estratégia ímpia. A mente humana, nossa mente é terrível. Nós fazemos projetos mais iníquos, os mais pecaminosos. E o rei Davi falou assim: negócio seguinte, eu vou então mandar trazer Urias da batalha, porque ele vem para casa, ele vai dormir com a mulher dele, e aí Urias já foi para a batalha mesmo, e vê aqui, e vai perceber 1 mês antes, 1 mês depois, e o menino vai ser dele. Quando trouxeram Urias falou assim: não, rei, não vou dormir com minha mulher não. Inclusive, eu nem vou para casa, eu vou ficar aqui perto do palácio. O Espírito Santo de Deus estava trabalhando. Os meus irmãos estão na batalha e eu aqui, numa boa, numa lua de mel com minha esposa, de jeito nenhum. Aí Davi falou assim: como é que eu vou fazer agora? Como que eu vou fugir dessa? E foi quando ele mandou então um bilhetinho para o general de guerra dele, Joabe, e falou: Joabe, coloca na frente da batalha Urias para que ele morra. E aconteceu, ele morreu. Davi namorou, chamou Betseba, estamos vivos. Nenezinho vai nascer, que maravilha. Mas nós não podemos esquecer que os olhos de Deus estão em todo lugar. Vê tudo, conhece tudo. Ele revela o oculto, o que está escondido. Deus então mandou o profeta Natan na casa do rei Davi, do palácio, e contou uma historinha que eu quero colocar aqui, uma tradução mineira e salinense. Então o rei, o melhor profeta Natan, contou uma historinha mais ou menos assim, vou traduzir uma linguagem norte de Minas. Rei, pensa o seu rei, nesse reinado do Senhor tem um homem humilde que tem uma ovelhinha, e ele tem todo o amor por essa ovelhinha, é algo muito da sua estima. Mas tem outro também, muito rico, que tem dezenas, centenas de ovelhas, muito rico. E esse rico, alguns amigos dele veio de fora, e ele resolveu dar um banquete para os seus amigos. E sabe o que ele fez? E o rei, com o olho do tamanho, que era o profeta que estava lá. Olha, rei, ele pegou a ovelhinha desse que só tinha uma ovelha e matou, rei, e fez um churrasco, rei. O que deve ser feito com um homem desse? Meus irmãos,
o rei Davi levantou do trono. Tente matar um cara desse, tente esquartejar pedacinho por pedacinho. Essa linguagem é de Saúl. Quando o rei terminou toda aquela coreografia de revolta, o profeta Natan falou assim: rei, este homem é sucesso. E contou a história. E o rei Davi caiu com o rosto em terra no chão e disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque eu peguei contra ti e contra ti somente. Eu não sou digno da tua misericórdia. O Salmo 51 revela Davi com o coração quebrantado e compungido. Mas vocês estão entendendo que não seja demasiadamente o quê? Justo. Até quando o profeta Natan contou a historinha, e quando o rei Davi levanta do seu trono, estava ali um homem com a justiça, dizendo que precisa de matar quem fez isso. E quando nós assumimos essa postura, irmãos, de não olhar para nós mesmos e vermos que somos ruins, somos maus, somos desobedientes, e quando nós não fazemos como Davi no segundo momento fez, que prostrou-se com o coração quebrantado e compungido, e começou a reconhecer então a sua miserabilidade. Por isso que Davi escreve no Salmo 40, quando ele fala: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus o quê? Cuida de mim. Eu quero dizer para você: não seja demasiadamente justo. Quando você vê alguém que cometeu um pecado, um crime, adulterou, cometeu um pecado que todos estão olhando e acusando, antes de você falar qualquer coisa, olhe para você mesmo. É preciso olhar para dentro de nós, que nós somos pecadores, somos ruins, e a ideia que subjaz aqui no texto é esta: não seja demasiadamente justo, porque não há ninguém justo. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de... E permita as irmãs aqui, desculpe, mas na época era um absorvente. O trapo de imundícia eram os panos que eram usados na menstruação. E que Isaías fala que a nossa justiça perante Deus é como trapos de imundícia. Eu estou colocando o contexto hebraico, o contexto sociológico da época era isso. Se a nossa justiça é como trapos de imundícia, pensa nós que somos injustos, o fedor, a carniça que é, desculpa eu colocar isso. Então que nessa noite não tem ninguém santo, não há nenhum santinho. Mas Deus é maravilhoso quando Ele entrega a palavra para o profeta dele, para o rei Salomão entregar para nós. Porque ao mesmo tempo que ele fala, não seja demasiadamente justo, mas é a segunda parte: não seja demasiadamente ímpio. Está entendendo? Porque tem gente também que libera geral. Não posso condenar ninguém. Não, ele libera, aí se torna um liberal. Então o texto fala assim: olha, não seja demasiadamente justo e nem seja também demasiadamente liberal e ímpio, ao ponto de aceitar também com liberalidade, tornando um meio social uma libertinagem para a prática de pecados mais variados. E inclusive muitas igrejas têm andado dessa aí. Não pode disciplinar, não podemos corrigir, porque ninguém aqui é justo. É verdade, ninguém é justo. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje, inclusive, que os pais não disciplinam mais os filhos. Uma sociedade onde os direitos humanos, estão vendo a discussão aí, né? Diminuir, é 16, diminuir. Mas aí os direitos humanos esquecem que quando a pessoa, o menino, que pega uma arma e sai matando as pessoas e roubando, aí está sendo o quê?